Amém, povo de Deus. Estamos aqui mais uma vez, iniciando essa live. Meu amigo Fernando, tudo na paz, campeão. Que Deus abençoe sua vida. Berguinho entrou. Show, meu irmão. Que Deus abençoe. Estamos aqui mais uma vez, nos propondo a trazer uma palavra de reflexão da parte de Deus e esperando que venha agregar aquilo que você já tem, já sabe, que você possa ser abençoado através dessa palavra. Pai do Senhor, meu irmão. Como é que tá, meu irmão Fernando? Que Deus abençoe, viu? E meu irmão Berguinho. Deus abençoe o servo de Deus. Fazer uma palavra aqui hoje, uma meditação. Salmos de número 142. Versículo de número 7. Diz assim a palavra de Deus. Não sei como é que eu compartilho aqui pro Face, se tem alguma... tem não. Vamos nós. Se você puder compartilhar com algum amigo, algum parente, pode ficar à vontade, meu irmão. Deixe Deus lhe usar. Se você puder me dar o feedback, né? Se o som tá legal, se tá dando certo. Minha irmã Vitória Alencar. Muito bem, meus irmãos, meus amigos. Nós nos propomos aqui a trazer uma reflexão para que de alguma forma Deus possa falar a você que está aqui comigo e você que irá ouvir ou assistir essa reflexão depois. Salmo de número 142, versículo de número 7. Hoje nós não iremos trazer uma exposição, mas iremos trabalhar um tema que diz assim a palavra de Deus: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizerem esse bem. O salmista pede para que Deus tire a sua alma do cárcere. E nós iremos analisar aqui algumas figuras na Bíblia Sagrada que ficaram encarceradas, meus amados irmãos e amigos, mas todavia eles não permaneceram presos. A circunstância não fez com que eles afundassem ou entrassem em desespero profundo. Nós nos encontramos em um momento ainda difícil que não sabemos para onde iremos caminhar, não sabemos como vai ser o desenrolar depois dessa pandemia, depois dessas crises. Eu não sei como é que está a sua vida, mas que o Senhor possa lhe abençoar profundamente. Nós vemos que o salmista pede para que Deus livre a sua alma do cárcere. E uma das primeiras personagens bíblicas que nós vamos analisar aqui é a vida de José. José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, sabendo que ainda jovem e muito que tinha para viver, muitos sonhos tinha diante de Deus para a sua vida, e Deus lhe mostrava em sonhos aquilo que ele iria fazer ou realizar na sua vida, mas José ainda não tinha o discernimento
necessário para compreender que Deus era soberano para fazer tudo aquilo conforme Ele tem proposto, Ele tem determinado, Ele tem planejado para a vida de um homem e de uma mulher que serve a Deus. Nós vemos na narrativa bíblica que José, ele compartilha inocentemente com os seus irmãos, com o seu pai na mesa, o sonho que ele tem de que Deus mostrava, ele colhendo a plantação com os seus irmãos, e os feixes dos seus irmãos se inclinavam diante do seu fecho. Em outro momento ele vai e diz que o sol e a lua e as 11 estrelas iriam se dobrar, se curvar diante dele, mas o seu pai, entendendo, tendo discernimento, sabe e pergunta a ele: olha, por acaso eu, tua mãe, teus irmãos, nos curvaremos, seremos teus escravos, teus servos? Mas não sabendo ele de qual a maneira que Deus iria trabalhar na sua vida inocentemente, a Bíblia diz que este José, ele era um dos mais queridos, ou seja, o mais querido de seu pai, e ele vai vigiar os seus irmãos no campo para trazer notícia se está tudo bem ou não. E nesse momento, os irmãos de José, cheios de inveja, eles fazem aquilo que está no seu coração, mostram aquilo que está no seu coração. Nós nos encontramos muitas das vezes com pessoas assim na nossa vida, pessoas muitas das vezes que querem o nosso bem, talvez de maneira visível, mas no profundo, no escondido, muitas das vezes o que acontece é falsidade. Nós nunca sabemos ou nunca aceitamos de onde vem a traição, a decepção, ou seja, a decepção ela vem de pessoas próximas, ela vem das pessoas às quais você não imagina que iria se decepcionar. Você confia em um amigo, você confia em um irmão, você confia numa colega, numa amiga, mas no fundo, muitas das vezes você acaba se decepcionando. Mas nós devemos continuamente estar ligados, conectados com Deus que se revela. Sendo assim, José ele é vendido pelos seus irmãos como escravo para os ismaelitas, e eles levam José até o Egito, onde ele é comprado por um servo do faraó chamado Potifar. E na casa de Potifar, a Bíblia faz questão de deixar claro, o escritor que narra a história, que está escrevendo Gênesis, ele deixa claro, muito claro, que o Senhor era com José em tudo que ele fazia, em tudo que ele colocava a mão. Assim é a pessoa que confia, que teme, que anda verdadeiramente nos caminhos do Senhor, que tem comunhão, que se relaciona. Nós vemos uma coisa interessante, quando Deus ele vai destruir Sodoma e Gomorra, ele se revela e ele diz o seguinte: por acaso eu esconderei tal coisa do meu servo Abraão? Ora, meus irmãos, Deus ele não nos deixa confundido, ele nos dá sabedoria, ele nos dá discernimento para entendermos os tempos, para entendermos a nossa vida e o desdobrar da nossa existência, de maneira tal que ele é o Deus que se revela. Nós vemos em Jesus Cristo o Deus que se encarna, que se revela, que sofre, que passa por tudo aquilo que nós passamos, mas em tudo, o livro de Hebreus vai dizer que ele em tudo foi provado, mas sem pecado. Um Deus que se relaciona. Nós não servimos a um Deus morto, a um Deus que não fala, a um Deus que não se relaciona, a um Deus que não pensa, a um Deus que não se manifesta. Nós servimos a um Deus vivo. E nós vemos aqui já Deus se manifestando na vida de José, de maneira tal que tudo que ele fazia na casa de Potifar, Deus prosperava. Mas existe um momento na vida de José que a mulher de Potifar, vendo que José era um homem formoso, bonito, talvez até forte, um hebreu muito
de aparência física muito bonito, ela se interessa por ele. A narrativa diz que essa mulher, ela tenta agarrar José, José sai, José foge, ela fica com as suas vestes e naquele momento José ele é vítima de mais uma armadilha, levando assim a mulher a inventar uma mentira, a contar uma mentira para todos os servos, seus criados ali. Faz com que ela crie uma situação e coloca José na prisão. O seu marido Potifar, escutando a história rapidamente, ele coloca José na prisão. Mais uma vez Deus ele dá graça a José, de maneira tal que ali no contexto o Potifar, como tendo ou sendo uma pessoa muito influente diante do faraó, ele poderia muito bem aplicar a lei que era sancionada ali, que existia naquele momento, sendo assediado ou até no caso de estupro, ele mataria a pessoa imediatamente, essa pessoa seria condenada. Mas nós vemos que ele leva José para o cárcere e lá no cárcere nós vemos o que acontece, meus irmãos. Vamos acompanhar esse texto da Bíblia Sagrada. Texto que diz o seguinte, Gênesis 39, capítulo de número 39. A história de José é fascinante todas as vezes que nós meditamos nela. Se você parar um pouco e meditar nela, você vai ver que se assemelha muitas das vezes com a nossa, a situação, as circunstâncias. Nós vemos que a mulher de Potifar, ela tenta enganar José, ela engana todo mundo e faz com que José vá lá para a prisão. E nós vemos aqui algo interessante, Gênesis 39, 20 a 23. Diz o seguinte: E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam, e encarcerados, ali ficou ele na prisão. 21. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e fazia tudo quanto se pedia, se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Povo de Deus, nós vemos um Deus que se relaciona, que se revela, que preza para guardar os seus e os seus propósitos. Nós vemos que José se encontra no cárcere e mais uma vez o escritor vai ser enfático ao dizer que Deus era com José. As pessoas tentam muitas das vezes lhe parar ou me parar, mas meus irmãos, meus amigos, entenda, quando o Senhor está na sua vida, não tem situação, não tem circunstância, não tem mentira, não tem cárcere, não tem situação que nos pare, que pare um verdadeiro adorador, um verdadeiro servo de Deus, porque era o que José era. José era um verdadeiro servo de Deus. José era um verdadeiro adorador, uma pessoa que se relaciona em espírito e em verdade com o seu Deus. Nós vemos que dentro da prisão, e o interessante, conversando com um amigo, e ele me deu
um contexto muito interessante sobre essa passagem, que Deus ali no cárcere já estava trabalhando na vida de José muitas situações, ou seja, José ele não era um poliglota, ele não dominava várias línguas, mas ali no contexto da prisão, José pôde aprender algo de uma língua, de outra, se comunicar, para que futuramente, quando Deus fosse honrar José, ele pudesse se comunicar com todos os povos da região. E eu entendo isso porque Deus me deu o privilégio, eu tive essa honra de estar em outro país, em outra nação, e estudar o seu idioma. Estudei com muitas pessoas dentro de uma sala de aula. E eu ia aprendendo de um, de outro, uma saudação, uma parte do diálogo, algo que seria essencial. E eu entendo que provavelmente foi isso que aconteceu com José. Entenda, Deus, quando Ele promete, quando Ele tem promessas para a sua vida, para a minha vida, Ele é fiel para cumprir. Nós não servimos um Deus mentiroso, meus irmãos. Nós servimos um Deus verdadeiro. De tal maneira que a pergunta que se faz, se questionar se Deus existe ou não, Deus existe ou não. A pergunta não é se Deus existe ou não, a pergunta é qual é o Deus verdadeiro, se Deus é verdadeiro ou falso. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus verdadeiro. É um Deus de verdade. De tal maneira que Jesus, falando com seus discípulos, Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós vemos a presença transformadora, a presença de Deus na vida de José, o cuidado, a provisão, a maneira que Deus guia José. Muitas das vezes nós não entendemos a situação que estamos passando. Nós devemos fazer como José, permanecer adorando. Nós vivemos neste momento de pandemia, e você deve entender, meu amigo, você deve entender que buscar a Deus nestes momentos difíceis ao qual nós estamos passando fará com que você passe de maneira tranquila, sem ansiedade, sem tribulação, porque Ele é o Deus que traz paz enquanto nós vivemos em um momento de tribulação. Somente Deus, Ele pode nos dar essa paz. E Jesus disse: eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz. Eu não a vos dou como o mundo dá. A paz do Senhor excede todo entendimento humano, de maneira tal que muitas das vezes José, passando por essa situação, talvez as pessoas poderiam julgá-lo, poderiam ver: rapaz, que Deus é esse? E muitas das vezes nos perguntam: cara, onde está o teu Deus? Mas, meus amigos, pessoa que conhece o seu Deus, que se relaciona com Ele poderosamente, verdadeiramente, ele não para diante de qualquer situação. Conhecer a Deus é se relacionar com Ele. Não tem como você conhecer uma pessoa sem não se relacionar com ela. Algumas pessoas já chegaram para mim e disseram: rapaz, eu imaginei outra pessoa, eu pensei que você fosse arrogante, fosse besta e tudo mais, mas depois que nós tivemos 2 ou 3 conversas, se pôde entender quem praticamente eu seria de antemão. E as pessoas devem lutar para ter esse relacionamento com Deus. Você deve conhecer o seu Deus, para que no dia da angústia você não venha fazer como os profetas de Baal, que diante daquela situação no Monte do Carmelo, eles clamaram ao seu Deus, mas o seu Deus não respondeu. Mas o Deus de Elias, o Deus de José, a qual Elias vai evocar, ele vai dizer: Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Elias conhecia o seu Deus, José conhecia o seu Deus. Mas o interessante aqui é o seguinte: nós talvez não passemos
pela situação de José. Ou talvez sim, você que se encontra nesse momento, eu não sei como é que a sua vida está, mas creia que Deus está no controle de tudo. Romanos 8:28 vai dizer o seguinte: porque todas as coisas cooperam, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Nós vemos que a pessoa que obedece ao Senhor, a pessoa que é crente em Cristo Jesus, que entregou a sua vida e agora passa a viver em uma novidade de vida, aquilo que era velho se passou e tudo se fez novo. Nós devemos entender que o nosso Deus está cuidando da nossa existência. Se você parar um pouco para refletir e adorar ao Senhor em meio às tribulações, você se regozijará ou será feliz. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus retos caminhos, pois lhe será bem, pois tudo que ele fizer prosperará. E nós vemos isso acontecendo. Nós vemos isso acontecendo na vida de José. Mesmo no cárcere, José permanece fiel. De maneira tal que mais à frente nós vamos ver o Senhor honrando a fé de José. Deus era com ele no cárcere. Deus guiava todos os seus planos. Quando ele vai dizer para os seus irmãos o seguinte: irmão Raimundo Nonato, ali de Madalena, paz do Senhor, serve Deus. Quando José vai dizer o seguinte para os seus irmãos: não foram vocês, não temam, não se espante, mas foi o próprio Deus que me trouxe aqui, que usou a situação para preservar as vossas vidas e a descendência. Deus, ele é o Senhor da história, ele está governando tudo ainda. Não existe um centímetro sequer no universo que Cristo não diga é meu. E ele, após ressuscitar, está escrito nos evangelhos, que ele disse: olha, é-me dada toda a autoridade. Ele tem toda a autoridade, ele controla todas as coisas. Nós devemos confiar neste Deus que é soberano. Nós vemos também outra personagem que não se limita à sua situação, que é Daniel. A trama está acontecendo no reinado de Dário para que Daniel ele fosse preso. Os sábios da região, aqueles a quem o rei consultava, eles fazem um decreto, uma lei, e pedem para o rei assinar, dizendo: olha, rei, durante um período de tempo só poderá adorar a tal Deus ou ao próprio rei neste momento. Então, a pessoa que adorar qualquer outro Deus será lançado na prisão. Eles tramam, mas o que acontece com o servo de Deus, Daniel, é o que deve acontecer com a nossa vida. As circunstâncias, elas não podem nos pegar de surpresa, meus amigos. As circunstâncias não pegaram Daniel de surpresa. O que era que Daniel fazia antes? Todos os dias Daniel, ele orava, ele se virava, ele entrava no seu quarto, ele se virava, abria a janela de frente de Jerusalém, para onde ali estava aquela cidade abençoada, e ele orava. Porque existia um contexto de que os israelitas não poderiam esquecer da sua terra. Eles não poderiam esquecer do Deus que lá fez a promessa. De maneira tal que se eu me esquecer do Senhor ou de Jerusalém, esqueça a minha destra da minha destreza. Então eles tramam e fazem com que o rei aprove aquele edito, aquela lei, e lance Daniel na prisão. E Daniel é lançado. O rei, muito temeroso, fala com Daniel, ele não tem como evitar, mas ele diz: olha, Daniel, o teu Deus a quem tu serve, ele te tirará dessa situação.
E foi o que aconteceu. Daniel foi aprisionado na cova dos leões. As pessoas ali que tramaram a sua morte, eles não sabiam que o Deus que Daniel servia é o único Deus verdadeiro. E Deus livra Daniel da cova dos leões. Eu não sei qual é a prisão a qual você se encontra. Muitas pessoas se encontram em várias prisões. Nós vemos pelo menos algumas prisões. A prisão do perdão. As pessoas vivem a sua vida toda com um ressentimento, guardando para si lutas, tribulações, angústias, as quais em algum momento da sua vida pode até lhe colocar em uma situação que possa findar a sua existência, por causa que não liberou um perdão. Pais, irmãos se intrigam, famílias brigam muitas das vezes, e por causa de um perdão, meus irmãos. Perdão é libertador. A pessoa que não perdoa, ela só machuca a si mesmo. É como uma pessoa que pega uma brasa na sua mão e ela mesma é quem se fere. Já disseram que quem não libera perdão, quem fica angustiado assim, toma veneno e espera que a outra pessoa morra. Mas quem morre é a própria pessoa. Povo de Deus, que o Senhor em Cristo possa abençoá-los, irmão Israel, irmã Jamile, a irmã Verônica aí do Maranguape, Parilha Teles, meu irmão Raimundo e os demais irmãos que passaram, que estão nessa live, que o Senhor em Cristo Jesus vos abençoe. Então nós vemos também que os vícios são outra prisão. O mundo hoje pode analisar a vida de qualquer um. Você pode ligar a TV nos noticiários e ver que hoje é porque o coronavírus tomou conta. Mas antigamente você via na Cracolândia, você via em outros centros de grandes cidades que pessoas estavam ali aprisionadas. Pai do Senhor, minha irmã Sara Gonçalves, Maranguape, eita, qualquer dia desse eu estou aparecendo por aí, hein? Tomar aquele café abençoado. Então, nós vemos que a droga, o vício, seja ele qual for, seja de bebida, seja do cigarro, seja da maconha ou qualquer outro vício, tem aprisionado pessoas o interessante é que não existe classe social, não existe raça, nem credo, meus amigos. Os vícios aprisionam. Então, você deve entender que o nosso Deus é aquele que liberta. A palavra de Deus nos ensina que o próprio Senhor Jesus Cristo, falando aos seus discípulos, disse: olha, se vocês permanecerem nos meus ensinamentos, se vocês quiserem, vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Houve um momento na minha vida que eu tomei para si estas promessas, eu disse: Senhor, eu quero que essa palavra se torne verdadeira na minha vida. Se eu ainda não experimentei, eu quero experimentar. E se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Eu digo por experiência própria que este evangelho transforma, liberta, salva e faz com que você vá para onde Cristo está. Foi o que ele disse: eu vou vos preparar lugar, mas quando eu voltar, eu vou pegar vocês e vou levar para onde eu vou vos levar comigo, para que onde eu esteja, vós estejais também. O nosso Deus, ele trabalha com um propósito. E o propósito de Deus é que almas, que vidas sejam salvas. E o momento para confessar a Cristo Jesus já é chegado. Quando Jesus se encontra com a samaritana, a mulher samaritana lá de João 4, ela vai dizer: eu sei que o Messias vem, quando ele vier, ele nos anunciará todas as coisas, mas quem estava diante dela era o próprio Messias. Ele disse: olha, a hora é agora.
Nós fazemos planos para daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, amanhã eu farei isso, amanhã eu retornarei para a casa de Deus, amanhã eu retornarei nos caminhos do Senhor. Não é assim, meus amigos, não é assim, meus irmãos. Nós não temos a nossa vida no controle, na palma da nossa mão, de maneira tal que nós planejamos e dá certo, porque muitos são os planos do homem, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Que o Senhor possa continuar lhe abençoando. Nós vemos também que existem as prisões, os cárceres do medo. Muitas das pessoas, principalmente neste momento, se não tendo uma confiança inabalável em um Deus eterno e santo e verdadeiro, o que acontece? As pessoas ficaram com medo. Mas o Senhor, Ele não nos deu um espírito de medo, nem de temor, mas de ousadia. O amor de Deus, você estar cheio da sua presença, do Espírito Santo, faz com que o medo se dissipe, o medo se esvaia. Pai do Senhor, minha irmã Cauane, irmã Carla, que o Senhor em Cristo possa estar nos abençoando no meio dessa caminhada. Nós devemos entender que a situação que nós nos encontramos, ela não pode nos parar. A prisão não parou José, a prisão não parou Daniel, a prisão também não parou diversos outros homens de Deus. Nós vemos que Pedro estava encarcerado, prestes a ser morto. O rei tinha mandado matar um discípulo, um seguidor de Cristo, e logo depois iria matar Pedro, mas o Senhor o livrou da prisão. A prisão, ela só lhe para quando você para na circunstância, quando você se desespera, mas você não pode se desesperar. O nosso Deus é um Deus de esperança, é um Deus que traz, que faz nova todas as coisas na nossa vida. O profeta Jeremias, diante de toda a situação a qual Israel vivia, indo para o cativeiro, sendo solapado, sendo escravizado, ele vai dizer o seguinte nas suas lamentações: eu trago à memória tudo aquilo que me traz esperança. Aquilo que nos traz esperança para o crente hoje é saber que Cristo está conosco em qualquer situação, seja ela difícil, seja ela favorável. Foi a promessa de que Ele nos deu. Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E futuramente nós o conheceremos, nós o teremos a sua presença plenamente. Nós vivemos por isso. Nós não vivemos por essa situação a qual nos cerca, nós vivemos por algo muito maior. Cristo, Ele não morreu debalde, ou seja, Ele não morreu inutilmente. Ele morreu com um propósito, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. As circunstâncias não podem nos parar, meus irmãos. Nós vemos que o apóstolo Paulo, aprisionado no cárcere, aquele cárcere não parou o servo de Deus. De maneira tal que ele, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer o seguinte, 2 Timóteo, capítulo de número 2, Segunda Timóteo 2, a partir do versículo 7. Vai dizer o seguinte: poderá o que pondera ou pensa, reflete no que eu acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual eu sofro ou estou sofrendo até algemas, como malfeitor,
contudo a palavra de Deus não está algemada. A situação, eu não sei qual é a situação que você se encontra, você que está nessa live, ou você que irá ouvir, mas ela não pode lhe parar. Você deve permanecer adorando ao Senhor. Nós vemos que na situação onde Paulo estava preso, ele começou a adorar ao Senhor com o seu companheiro ali de ministério, e os cárceres se romperam. Quando você consegue adorar a Deus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis da sua vida, o incompreensível, o que a inteligência humana não pode captar, acontece na sua vida. Porque todas as coisas contribuem juntamente ou justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados para o seu propósito. Porque aqueles que ele chamou, ele o elegeu desde a fundação dos tempos. Então, meus irmãos, nós devemos ter em mente isto. As circunstâncias não podem nos parar. A prisão das drogas, do vício, a prisão do ressentimento, da amargura, a prisão do medo. Hoje muitas pessoas vivem também aprisionadas por situações espirituais malignas. Mas o poder de Cristo Jesus veio se manifestar para destruir, para acabar, para aniquilar com as obras do diabo. Nós vemos lá em Isaías 61, quando o profeta vai dizer que o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para anunciar o ano aceitável do Senhor, para que os cegos vejam, para que os surdos ouçam, para que os aleijados sejam restaurados. O ano aceitável do Senhor, o dia aceitável do Senhor. Se você ouviu a voz de Deus, diz as Escrituras Sagradas, se você ouvir hoje a voz do Senhor, teu Deus, não endureças o teu coração. Nós não podemos nos dar o luxo, diante dessa situação, viver indignamente. Muitas pessoas morreram no passado. E o escritor aos Hebreus vai dizer que eles não alcançaram a promessa. Outros a alcançaram. E nós estamos também vivenciando essa promessa. Que promessa é essa? Aqui o mesmo autor escrevendo, logo no início da carta aos Hebreus, ele vai dizer: antigamente Deus falou aos nossos pais pelos profetas. Mas agora, nesses dias, nesses últimos dias, ele nos falou pelo seu Filho. Acontecerá algo, e é interessante, esses dias eu até estava ouvindo esse louvor, muito conhecido, que é onde está aquele povo barulhento. Um dia, meus irmãos, muito breve acontecerá este grande evento. A vinda de Cristo, a parúzia, onde Deus virá em Cristo Jesus buscar a sua igreja. Ele virá buscar um remanescente, ou seja, um povo dentre um povo. Porque muitos, não entendendo ou também não conhecendo o Deus que professam a sua fé, se escandalizaram, jogaram fora anos da sua vida, naufragaram na fé. Mas ele vem, aquele que prometeu, ele virá, ele não tardará. Então nós devemos entender que a situação que nos cerca, as circunstâncias que nos cercam em volta, elas não podem nos parar. Elas não pararam José, elas não pararam Daniel, não pararam Jeremias, não pararam o apóstolo Pedro, não pararam Elias, não pararam
o apóstolo Paulo, meus irmãos, e o que nós temos em comum com estes homens é que nós servimos o mesmo Deus. Então este Deus, a qual nós servimos, Ele é fiel e poderoso para cumprir, para terminar a boa obra que Ele começou nas nossas vidas. Que Deus em Cristo Jesus possa nos abençoar e que nós possamos ser canal de bênção para todo aquele a qual nós nos aproximarmos ou se achegar perto da nossa vida para se relacionar conosco. Não é porque as pessoas elas nos tratam mal, elas nos perseguem, mentem. O erro do ser humano, muitas das vezes, dentro e fora do cristianismo, é fazer como Ananias e Safira fizeram. Achar que está tudo normal. Achar que você pode fazer qualquer coisa e Deus não está vendo. Mas, meus irmãos, a Bíblia nos diz que Deus ele não muda, Ele é o mesmo. Deus que era ontem, é hoje e Ele será eternamente. Ananias e Safira venderam um terreno e deram uma parte para a obra do Senhor e disseram que deram todo, mentiram. E o apóstolo Pedro vai dizer: por que encheu Satanás o vosso coração, o teu coração, para mentir contra o Espírito de Deus? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Nesses dias, nós devemos amar uns aos outros, nós devemos amar até o nosso próprio inimigo. Mas é difícil, meus amigos. É difícil, meus irmãos, é difícil. Mas Cristo ele não nos chamou para uma vida fácil. Ele disse que aquele que quiser vir após mim ou a Ele mesmo, tome a sua cruz e me siga. A nossa fé é uma vida de renúncia. Nós devemos renunciar sempre. Renunciar ao mundo, renunciar às paixões terrenas, renunciar às concupiscências ou os desejos da nossa natureza, renunciar à nossa própria vontade. Porque o homem pode ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Eu não quero para a minha vida ganhar o mundo todo e perder a minha alma. Eu quero, como disse o apóstolo Paulo, fazer o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E agora, desde já, o justo juiz me dará uma coroa incorruptível. Ele não dará somente a mim, mas dará a todos aqueles que amam a sua vinda. Que Deus em Cristo possa abençoar a vida de vocês que ficaram aqui, que permaneceram, que compartilharam essa live. Eu me propus a refletir sobre esse tema, porque as cadeias, as prisões, a qual muitas das vezes nós somos jogados dentro, diante das situações, elas não podem nos parar, porque o nosso Deus é muito maior. O apóstolo Paulo disse que a palavra de Deus, ou o próprio Deus, que é a palavra encarnada, ele não está preso. Então, meus irmãos, essa situação ela não pode nos parar. Você não pode ser vencido pela depressão, pelo medo, pela angústia, pelo ressentimento, pela fraqueza. Você deve se encher de Cristo Jesus para poder experimentar aquilo que o salmista disse, que ele nos guia mansamente às águas tranquilas. Nós devemos tomar o fardo de Cristo Jesus, que ele é manso e humilde de coração. O seu fardo é suave, o seu jugo é leve. Iremos concluir neste momento com uma oração e você pode estar nos abençoando, compartilhando essa live, e orando pela minha vida também, que preciso demais de oração, porque
Muitas das vezes nós nos deixamos vencer. O mundo tenta nos ludibriar, nos enganar. Nós devemos orar pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos. Nós temos liberdade ainda no Brasil, mas muitos dos nossos irmãos não têm essa liberdade. Então nós devemos orar, agradecer a Deus pela liberdade que nós temos e pedir que Ele dê forças aos nossos amados irmãos que sofrem perseguição e tribulação em todo o mundo. Amém? Oremos. Senhor meu Deus, Pai, nós queremos te agradecer hoje, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos guardado, tem nos livrado, tem feito com que nós possamos perseverar, tem nos dado força, mesmo muitas das vezes abatidos, muitas das vezes angustiados, mas nunca atribulados nem desesperançados. Teu Espírito possa encher e soprar nos corações destas vidas que nos ouviram nesta noite, Pai. Que o Senhor possa transformá-los, cada um, em uma atalaia, em uma fiel testemunha destes últimos dias, porque os dias são maus, os tempos são malignos, Pai. Nós precisamos tanto da Tua graça, da Tua presença na nossa vida para suportar todas as coisas. Porque nós sabemos que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça. Antes nós temos um que foi tentado, foi provado em todas as coisas, mas ele foi fiel, ele não caiu, ele teve esta dádiva, ele foi fiel até o fim. Então nós nos apegamos no sacrifício de Cristo Jesus, que produz vida em nós, Pai. Então, nos usa, nos recebe cada vez que estamos assim adorando ao Senhor. Usa cada um dos nossos irmãos, nos dá força nessa caminhada. Que Deus em Cristo Jesus possa nos abençoar, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado. Você que ficou aqui, que deu esse tempo. Eu acredito que não foi em vão. Acredito que não foi em vão. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus nos diz que a sua palavra, quando ela é lançada, ela jamais volta vazia. Antes ela tem o seu fiel cumprimento. Ela é mais cortante, mais afiada do que uma espada de dois gumes. Ela é capaz de discernir o que há no seu coração. E se Deus falou com você, não é porque eu sei de alguma coisa, mas porque pela graça de Deus sou o que sou. Em nome de Cristo Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Tenham uma boa noite. Amém.